Mestre Jesus continue permeando os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus amigos. Realmente foi uma boa tarde, assim, sem aquele gás todo, né? Só porque hoje é a última sexta-feira do ano, gente. Vamos lá, colocar energia nisso daí, vamos? Faz um bem danado para a gente, faz um bem enorme para o nosso espírito. Vamos lá? Boa tarde, meus amigos. Aí, muito bem, minha gente. Boa tarde também aos nossos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta da Cura. Hoje, a nossa última sexta do ano de 2022. Vamos aqui, as nossas reflexões de hoje, que o nosso palestrante Flávio Neri vai fazer sobre o capítulo 51 do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título, Socorre a Ti Mesmo. Vamos agora passar a palavra a Flávio. Boa tarde a todos e a todas. Com imensa satisfação que ao longo desses últimos 3 anos, salvo engano, ou 4 anos, não me lembro precisamente, eu tenho vindo nessa última sexta-feira de cura fazer a preleção de finalização do ano. Nós temos a oportunidade de estar em Salvador e eu falo que estando aqui, como amanhã, por exemplo, eu não vou viajar, todos os anos que eu não viajo, eu vou para a Mansão do Caminho fazer a virada do ano com o Divaldo. E esse ritual tem sido ao longo dos anos da minha vida, enquanto eu não for para outro estado, município, eu sempre tenho feito isso. A virada do ano é lá, depois volto para casa, faço as reflexões com as músicas que os convidados trazem, alguns cantores maravilhosos, mais de 1000 pessoas, talvez, dentro do salão doutrinário. E é uma experiência muito agradável. E também é uma experiência muito agradável estar aqui na sexta-feira, para falar de um tema que, para mim, caiu como uma luva. Eu realmente não lembrava, Zezé, porque ela faz a programação do ano de 2023, ela já me mandou agora em novembro. Nós negociamos as datas, fechamos acho que 5 encontros para 2023. Eu não devo vir no dia 30, não devo vir no dia 30 do ano que vem. Vai cair num sábado, salvo engano, e 31 é domingo, deve ser isso. Mas a gente já fez isso há algum tempo, eu já não sabia qual era o tema de hoje. Ela me mandou o card, eu vi lá que o tema era interessante, como é uma pequena página do livro Pão Nosso, Socorre a Ti Mesmo, eu digo, não, isso aqui dá para estudar. E aí quando eu pego para ler, eu peguei para ler ontem, meu Deus, é tudo que eu gostaria de fazer e de falar num final de ano. Porque é um tema que fala diretamente a minha experiência, do meu cotidiano. Então, falar de temas que a gente vive, fica mais fácil. Porque tem muitos temas doutrinários que não são fruto da minha vivência. Então, eu tenho que fazer interpretações, eu faço as leituras e tento traduzir em palavras que não são vividas. São apenas intelectualmente entendidas. E algumas que são, nem todas são entendidas. Mas eu consigo entender, intelectualizar e traduzir. E é verdade que quando não passa pela experiência, pelo coração, a gente tem menos impacto quando nós falamos de assuntos desse nível de entendimento. No meu ponto de vista, quando são temas como o de hoje, aí é uma tranquilidade. Não que isso que eu vou falar, repito, seja da minha vivência, o do socorrer a mim mesmo. Eu continuo, melhor dizendo, sem socorrer a mim mesmo. Mas o que eu quero dizer é que o desdobramento do que a gente vai falar vai ser aquilo que eu posso traduzir com a ciência moderna, falar da experiência prática, falar do evangelho, de tudo. Então, para não deixar vocês muito curiosos, e eu recomendo que façam a leitura posteriormente,
Emmanuel vai trazer nessa passagem aquilo que nós diríamos, e quando eu li, eu coloquei logo, psicossomática, socorre a ti mesmo. Já fui logo dizendo, isso aqui é psicossomática pura, que é um dos ramos da psicoterapia, das psicologias, da psiquiatria, que fala que as doenças, na sua grande maioria, elas são fruto de conflitos psicológicos, emocionais, espirituais. Óbvio que nossa sociedade odierna, ela não contempla esse olhar. Nós vivemos uma sociedade materialista, hedonista, individualista, egoísta, utilitarista. E no grau de evolução que nos encontramos de provas e expiações, é muito comum que não tenhamos esse olhar mais abrangente do binômio saúde e doença, que é algo que eu também consigo dialogar bem, porque o processo saúde e doença, ele é muito além dos sintomas manifestos. E por isso que nosso sistema de saúde é falido. Não é falido porque não tenha só recursos em termos de financiamento, isso também. Não é falido porque os profissionais não estão se entregando. Não é falido, entre aspas, o falido, porque os modelos de avanço tecnológico não chegaram ao nível que deveriam. Não é sobre isso. O nosso sistema de saúde é colapsado e é como é, fruto do nosso desconhecimento do que verdadeiramente significa saúde. Na visão ampla que a Organização Mundial de Saúde traz, ela vai definir a saúde como completo bem-estar físico, psíquico, emocional e social. Nós introduziríamos espiritual. Só que Emmanuel, o benfeitor, que traz essa página profunda e relevante, ele também traz no livro O Consolador uma definição de saúde impagável, jamais vista em qualquer outro tratado de saúde pública ou de saúde no mundo. Por quê? Porque ainda não contemplamos a saúde no paradigma do espírito imortal. É essa a minha fala, e hoje eu falarei com muita contundência, porque é algo que eu vivo, o Sistema Único de Saúde, eu sou sanitarista, eu fiz experiência de saúde pública em residência em medicina social na Federal, eu sei a luta que é para implantar o Programa de Saúde da Família, o que foi a reforma sanitária brasileira, lá no ISC, no Instituto de Saúde Coletiva, junto com os meus professores, todos eles que participaram da construção do SUS, e nós percebemos o quanto é difícil fazer a sociedade compreender que o Sistema Único de Saúde é o maior sistema de saúde do planeta. E tem o que tem de suas dificuldades, por causa de nós outros, que vivemos num país onde realmente não entendemos a dimensão maior da saúde e desqualificamos aquilo que temos de bem, né, de melhor. A gente vê o ponto de um Pelé desencarnar, por mais que ele tenha problemas de ordem pessoal, as pessoas nas páginas detratando um grande ídolo do nosso futebol mundial, e aí diz os países lá de fora que o Brasil não sabe cultivar os seus ídolos, não sabe cultivar os seus líderes, ou melhor, os seus referenciais na literatura, na ciência. A gente não valoriza. A gente só valoriza o que é de fora, com raras e honrosas exceções. Então hoje me entristeceu, porque independente, ele é uma pessoa comum e imperfeita como eu, mas temos virtudes, habilidades, nós temos qualidades que devem ser exaltadas no momento de uma partida de um homem como esse. Acho que o que ficou em segundo plano não deve ser levado e nem publicizado no nível que estão fazendo, porque mesmo quando o mundo todo ovaciona e reverencia Pelé, nós brasileiros, eu tenho visto aí alguns comentários, detratando o rapaz que acabou de desencarnar, devíamos ter o mínimo de consciência espiritual para poder entrar num psiquismo de harmonia com ele, para que ele possa ter uma passagem, já que ele viveu os cuidados paliativos, né? Nós sabemos aqui aquela mesa que teve muito interessante, deu tempo dele desmamar, no sentido, se ele estivesse preparado, de perceber a partida sendo chamada e anunciada. Mas a gente percebe tipo de coisas como essa, e que nos entristece, mas não nos paralisam. Então, quando a gente vê o Sistema Único de Saúde sendo detratado, para mim, que vivenciei o processo, hoje eu não trabalho no sistema público, mas vivi esse movimento, é um pouco triste. E hoje eu vim do Aristide Maltês agora, e posso dizer a vocês, como eu não tenho plano de saúde, não tenho plano de saúde, não tenho seguro de carro, não tenho seguro de vida, não tenho previdência privada, não tenho nada. Eu vivo assim, e eu e minha esposa, a gente escolheu viver assim. Então, quando eu adoeço, eu vou para o Roberto Santos, vou para a HGE, vou para o Aristide Maltês, vou para os lugares. E eu precisei usar agora, e eu estou falando porque tem a ver com o tema, a ressonância magnética de lá do Instituto de Bioimagem, lá, um hospital filantrópico, que eu passei por lá na época do estágio, e na época que vivenciei a experiência, vi que
como está depauperado o hospital, né? Como a gente não tem investimento para restaurar, e ele passa por dificuldades muito grandiosas, a gente vê no movimento aí da saúde. E eu fiz minha ressonância há 21 dias, fui pegar o laudo de uma lombociatalgia que eu estou vivendo, enfim, fui investigar se vai ser cirúrgico ou não, acabei de vir de lá agora. Peguei o laudo, esperei um pouco mais, falei, o cara queria imprimir, eu digo, queria me dar o CD, eu digo, não, me dê logo as películas mesmo, eu preciso ir, que eu tenho uma palestra. Peguei, estou aqui. Então, eu sou grato ao sistema público, que é nele, quando eu preciso, eu vou. Eu não estou desconsiderando o sistema privado, né? É necessário também, mas nós, quando conscientizarmos que a saúde não passa apenas pelos movimentos de medicalização, hospitalização, entendermos que saúde é um completo bem-estar da alma, como disse Emmanuel, na questão do livro Consolador, onde ele vai dizer assim, em face, uma pergunta 95, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? É a resposta mais profunda sobre saúde que eu já vi. Para o homem na Terra, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade de contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. É uma resposta sintética e contundente, aquele de estudo. Ele não falou que é a perfeita harmonia do corpo. Ele não falou que é a perfeita harmonia dos órgãos, que é corpo. É a perfeita harmonia da alma. E o que é a alma, se não o espírito encarnado? A alma é o espírito encarnado. E ele diz também que há necessidade também de contribuição preciosa das moléstias, como movimento da harmonização da alma. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Isso aqui, para falar para mim, é um seminário. Eu teria uma manhã inteira. Vou ter que ter um poder de síntese muito grande, porque o entusiasmo me pega e abre muitas portas na minha mente de eu transitar em vários caminhos sobre a saúde e retornar. Então, se é o perfeito estado de harmonia da alma, e mesmo dizendo que é uma contribuição às moléstias do corpo, para que haja a harmonização da alma, nós vamos entender e vamos perceber que muitas doenças falam da nossa desarmonia na alma e que é necessário que o corpo colapse para que você retorne ao contato da harmonia com a alma. E aí eu falo do meu próprio caso. Essa minha lombociatalgia me fez refletir sobre o paradigma holístico, transpessoal, transexistencial, que vai além da mera sintomatologia de uma dor ciática, de uma compressão radicular, ou do forame, ou de raízes, e que me deixam paralisados a ponto de que, para levantar, eu precisei da ajuda da esposa para me arrastar, para fazer minhas necessidades fisiológicas. E nesse movimento eu vi meus pacientes que eu já cuidei, quando eu precisava fazer uso de recursos extras, como parador, ou como papagaio para fazer xixi. Eu vi nessa condição. Os idosos, que eu cuidei de muito tempo de idosos, eu disse, meu Deus, se Deise não me carregar aqui, eu vou fazer xixi na cama. Eu ia fazer xixi na cama, porque eu não conseguia me mover. Eu digo, para fazer um movimento de rotação, eu sou fisioterapeuta de formação, de graduação, e com outras formações nas áreas de saúde aí, mas eu sei os movimentos que lesionam, que não lesionam, mas eu não conseguia. Eu digo, Deise, me move, senão está saindo xixi. Me arrastando, fui e fiz o xixi. Eu não tomo alopatia. Não é porque eu sou radical, eu tomo quando não tem jeito. Eu tomo alopatia quando não tem jeito. Eu não sou fundamentalista, mas tem anos que eu não tomo antibiótico, tem anos que eu não tomo um anti-inflamatório, tem anos que eu não tomo remédios, mas eu tive que tomar, porque senão eu ia parar e não ia poder fazer nada. Eu entendo o valor que tem a medicação, por isso que a gente não pode prescindir, é transcender e incluir na visão da terapia, ou da visão integral do autor Ken Wilber. Quando ele fala dos estágios de consciência, que a gente transcende e inclui, nunca exclui nada, porque no paradigma do crescimento, nós vamos ter o átomo como fundamental, a estruturação de uma molécula. Mas sem o átomo eu não faria a molécula. A molécula ainda é no nível incipiente, a estrutura que a célula vai se apropriar para formar uma célula. Mas a célula também, ela integra o órgão. E o órgão compõe o organismo, que é o ser humano. Então, eu, enquanto ser humano, eu fui transcendendo e incluindo níveis de consciências mais elementares, do átomo ao arcanjo, que é a nossa trajetória da evolução. Eu não posso excluir nada. Por isso que a inclusão
faz parte das consciências mais ampliadas, e não a exclusão de nada. Do reino mineral, do reino animal, do reino vegetal, do reino hominal. A gente propõe incluir. Quanto mais inclusão, mais consciência. Quanto mais exclusão, separatividade, preconceito, menos consciência, grau mais primário de evolução. Mas a gente não critica, porque aquilo é um nível evolutivo do ser e que precisa angariar consciência para transcender e ir para níveis mais complexos, que é o nível da totalidade, da integralidade, onde a leitura de Ken Wilber, que é bem complexo, ele vai trazer lá nos níveis de despertar e nos níveis de evolução, que é um paradigma bem complexo, é o paradigma que norteia hoje vários campos do saber. A saúde, a psicologia integral, a medicina integral, todos os caminhos das ciências caminham para a integralidade. Esse é o paradigma que vai viger no planeta. Enquanto nós não alcançamos isso, nós sofremos com o movimento de compreensão do adoecimento numa visão limitada, que é focada na doença, focada no sintoma. Óbvio, se eu tiver indicação cirúrgica, eu vou fazer a operação. Eu estou aqui com a ressonância, já analisando com um amigo meu, que é radiologista, já tem um cirurgião que numa palestra minha, na Casa do Caminho, ele levantou, veio falar comigo, eu sou cirurgião de coluna, opa, fica aqui comigo, já pelo SUS a gente dá um jeito, vamos ver a ressonância, já estou ajeitando até a minha possível cirurgia. Então não há um fundamentalismo, onde eu não opero, eu não tomo remédio. Eu estou falando aqui de uma consciência que vai se construindo a partir de um olhar, onde até o próprio Adenauer fala, ele fala isso publicamente. Minha filha, uma evoluiu, fez psicologia, a outra estagnou, está fazendo medicina. Por que ele diz isso? Porque ele entende que o paradigma da medicina ele é limitado na biologia, centrado na doença, centrado na figura do hospital. Esse é o modelo que está o Flexner. A gente está no modelo de transição, para integrar o médico e os profissionais de saúde, biomédico, enfermeiro, inclui todos, fisioterapeutas, num paradigma que vai além da condição orgânica, sem prescindir dela. É o terceiro incluído, você transcende e inclui, mas não para lá. A psique está num grau de evolução maior do que o biológico, porque a gente faz, na visão de Amit Goswami, no livro dele, O Médico Quântico, ele vai dizer dos níveis mais elementares para os níveis mais complexos. E é óbvio que, se você atua no nível de complexidade maior, você consegue diluir os níveis de complexidade menores. Mas, enquanto a complexidade maior não está equacionada, faz-se necessário atuar no nível da complexidade menor. É o que eu estou fazendo. Enquanto eu não tenho um equilíbrio, um bem-estar, um completo bem-estar da minha alma, atormentada, ainda atrapalhada, eu vou largar de mão de não, eu me harmonizo na alma aqui e a coluna vai ficar boa. Não. Eu estou vivendo a dor, e a dor está aqui me permitindo fazer até jogar vôlei, vou jogar vôlei de praia, vou sair daqui, vou jogar vôlei de praia. Estou podendo, olhando para a dor, e não subo para cortar, para bloquear, e opa, quando dói, desde faz a crânio sacral, minha esposa é terapeuta também como eu, bota a acupuntura, faz uma moxa, faz uma ventosa, faço os exercícios na bola suíça, preparando o meu core para sustentar as hérnias que estão aqui, prolapsadas, extrusas, para eu não cair no canivete. Porém, olhando para isso, o que é que eu posso fazer, o que eu não posso, na academia eu posso fazer aquilo. Isso é um olhar global na visão biológica, orgânica. Mas o que está por trás, para a minha coluna está desse jeito, eu estou trazendo meu exemplo, porque não há coisa melhor de falar de si mesmo, e me expor aqui. Conflitos que eu vivo. E a gente estuda coisas como a psicossomática, e tem um livro clássico que vocês devem conhecer, A Doença como Caminho. Ela é um livro de Rudyard Duckley, um dos maiores escritores sobre a psicossomática, psiquiatra, e esse é um best-seller. Vai falar uma visão nova da cura como ponto de mutação em que um mal se deixa transformar num bem. A doença é um caminho para a harmonia da alma. Olha que coisa linda. Como eu não estou harmônico na alma, eu sou um desarmônico na alma, meu corpo grita. O corpo fala daquilo que não está bem na psique, daquilo que não está bem na intimidade do ser. Esse autor, eu na minha ansiedade, eu trouxe todos os livros dele, quase, que eu tenho tudo dele. Ele tem A Doença como Símbolo, Pequena Enciclopédia de Psicossomática, A Agressão como Oportunidade, Significado e Função dos Sintomas das Doenças, como infecção, alergia, reumatismo, dores e hiperatividade, A Doença como Linguagem da Alma e o mais conhecido, A Doença como Caminho. Tem um outro, é o Rudyard Duckley. Ele é um autor psiquiatra. E tem um outro, que é daqui do Brasil, Geraldo José Balloni, que é Da Emoção à Lesão, um guia de medicina psicossomática. As doenças, de um modo geral, se vocês forem pontuar,
90% delas, eu não posso precisar esse dado com muita cientificidade, que eu já estou meio desatualizado, mas de 80% a 90% das doenças, elas são de origem psicossomática. Mas a psique, ela é o quê? Na expressão da tradução, alma. Psique é alma. Doença psicossomática, ou seja, soma corpo, psique, alma, doença da alma. Então já está aí. A medicina psicossomática fala que 80% a 90% das doenças que temos hoje são de origem psicossomática. Ou seja, a base está na alma atormentada que nós somos. Falo de mim, mas eu acredito que vocês aqui são anjos de candura, não, né? Senão não estariam aqui me ouvindo numa sexta-feira de tarde procurando cura. É porque está todo mundo no mesmo barco aqui, atrapalhadinho, né? Querendo se curar de si mesmo, né? Aquela, eu quero me curar de mim, quero me curar de mim. Que é essa a minha busca, quero me curar de mim. Nessa perspectiva, percebam, não há caminho para a resolução da saúde integral se não perscrutarmos a alma. E quando vocês prescindem de analisar o que acontece na sua intimidade, vocês vão continuar se medicalizando, ou melhor, tomando remédio para tratar sintoma. Eu, para suprir a dor da minha lombalgia, foi a segunda crise esse ano, tive em junho e tive agora em novembro. Pedi socorro, não tive jeito. Pedi ajuda à espiritualidade e fiz a ajuda do ser humano, do corpo. Eu não sou fundamentalista, não dava. Eu não conseguia me mover. Se eu não consigo me mover, eu preciso me mover. E para me mover, eu tive que apelar para o chamado que eu nunca tomei. E eu entendo por quê as pessoas ficam viciadas nisso. Porque é um milagre. Você toma aquilo, aquilo some. Então a pessoa prefere encher o estômago de comida, se panturrar e tomar um pantocal, um pantoprazol ou um antiácido e ficar nesse movimento. Aqui tem um gasto, né? E fica nisso, e tome. Eu quero é comer, porque eu nasci para comer. Boca foi feita para comer, como tem um menino que fala isso. Então é melhor tomar um remédio mágico que alivie, mas o sintoma é fruto de um conflito. Qual é o conflito que faz com que a pessoa coma e tenha mal-estar, mesmo pouca quantidade? Ou quando é muita quantidade, qual é o mal da glutoneria, dessa cumilança desenfreada, do chakra do plexo solar, que está ligado ao pâncreas, que está ligado na visão da psicologia tibetana, ao que diz respeito ao poder. Qual o grau de prepotência na hiperatividade desse chakra, que a gente vai para a prepotência ou a onipotência e desequilibra o centro de força que rege o aparelho, o plexo solar, ou vai para a hipoatividade do chakra, na inibição dele, quando a gente vai para a impotência diante da vida. Então, as leituras elas devem permear o campo perispiritual, que está aí nos passos que nós tomamos, nas aulas da ULI que vocês estudam, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo búdico, as várias gradações de corpo. Nós estamos no corpo, mas nós não somos o corpo. Momentaneamente nos utilizamos dele por processo de evolução. E a gente vai fazer esse périplo até quando não precisarmos mais desse instrumento de necessidade tão densa nessa terceira dimensão para buscar o aprimoramento do quê? Da alma. A gente está no movimento de construção de um espírito que seja pleno, bem-aventurado, como Jesus mostrou que é possível ser, não tinha doença. E, pelo contrário, ele conseguia não curar os outros. A fé do outro, nele, manipulava os fluidos, que ele tinha ciência de tudo, que não é milagre, não é nada de sobrenatural, só é sobrenatural para a gente que não entende. Os mecanismos que estão aí, que os outros que já avançaram conseguem usar e manipular o fluido, tirar a cegueira, não só dos olhos, mas dizendo, tira a cegueira da alma dessa pessoa, que ele possa também ter uma visão, como a Emmanuel vai dizer aqui. Então, esses prolegômenos tão extensos, é porque esse assunto me arrebata muito e fala de mim. E eu tento olhar sempre para mim, o que é que está falando dessa lombalgia? A minha inflexibilidade, a minha rigidez, os meus conflitos de desvalorização, coisas feias, sujas, ligadas à sexualidade, tudo isso, eu não estou dizendo que seja tudo isso que eu tenha, fala desse segmento L4, L5, L5, S1. São segmentos na psicossomática, na visão da leitura biológica, da nova medicina germânica, que tem mapeado por profissionais da saúde que estudaram além da biologia, foram além dela, conseguiram perscrutar o campo psíquico e fazer associações com o campo do corpo físico. O Carl Gustav Jung fala das doenças psicossomáticas e outros tantos. Esse Rudd Douglas, que fala tanto sobre isso, é um psiquiatra. A gente vai começar a entender que conflito eu estou vivendo para que minha coluna pare e me faça ficar acamado. Que movimentos externos eu estou fazendo para que o corpo tenha que falar, dizer, para, Flávio. Você não para pelo bem, vai parar pela dor.
Ou seja, quer academia, quer natação, quer jogar vôlei, quer fazer palestra em vários centros, e está lendo livro, e não sei o quê, e atende paciente, faz isso, faz aquilo. Espera aí, vamos devagar. Com a dor que o santo é de barro. E aí eu teve que parar pela dor. A gente não precisa aprender pela dor, a gente pode aprender pelo amor, integrando as habilidades, perscutando o nosso inconsciente, mergulhando no mundo íntimo e olhando o que está me falando quando eu estou com catarata. Todos os que eu vou ler aqui agora fala de um conflito. O que é que fala quando eu tenho uma gastralgia, que é o que a Amanda vai falar? Fala pela medicina chinesa de uma invasão do elemento terra, pelo elemento, o fígado invade o estômago, na visão da medicina chinesa, né, que trabalha com 5 elementos. Então o estômago, o qi, a energia, deve descer. Quando você tem raiva e quando você tem movimentos de não conseguir engolir o pedaço, você faz a inversão do qi. O qi, leia-se, energia vital, prana, na medicina ayurveda, na medicina chinesa é qi. Tai Chi Chuan, reiki, energia vital. O qi volta, aí você faz refluxo, aí você faz um monte de doenças do estômago, aí vai tratar o quê? Toma NEC, toma isso, toma aquilo, para suprimir sintoma. Eu não estou dizendo que não tem que fazer isso por enquanto, mas a pessoa precisa fazer como eu fiz. Eu tomei o remédiozinho mágico, que me tirou da crise em menos de 5 dias, mas eu, paralelamente, olhando, porque eu tenho um grau de consciência um pouco mais ampliado do que os leigos, daí o medo da saúde ser como é, porque o pessoal massifica a medicalização, tudo é remédio, 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 e aí toma um remédio para suprir a dor de cabeça, toma um remédio para suprir a gastralgia, epigastralgia, toma um remédio para suprir a lombalgia, toma um remédio para poder aliviar o reumatismo, toma um remédio para tudo, mas está olhando para dentro para saber por que o corpo está desse jeito, gritando, pedindo, me ajude, irmão, você não está olhando para mim, não, eu tomo um remédio, o remédio vai resolvendo, e eu vou resolvendo com o remédio. A ideia é incluir o remédio como um grau de necessidade que nós temos ainda, mas e além dele. Então, quando você tem uma lesão, você toma um remédio, alivia, mas o que é que está por trás? Qual é a raiva que você está remoendo? Quais são os conflitos do que pedaço que você não está digerindo, que não está descendo? Aí é uma visão que vai além do físico, entra a psique. Aí você atua no nível da psique. Vai entrar nos processos das psicoterapias, vai fazer terapia e vai perceber que tem um conflito ali, que ele está envolvido numa dinâmica de raiva da esposa, não consegue dizer para o chefe o que ele tem vontade de dizer, aí faz uma amidalite de repetição, aí toma-lhe antibiótico, aí está suprimindo o sintoma, mas não está olhando para a origem dos sintomas. O que é que está fazendo com que a garganta faça assim? O que é que está fazendo com que o estômago faça assim? O que é que está fazendo com que minha lombar tore? É óbvio que tem uma lesão mecânica. Tem uma lesão lá, o disco degenerou, e o ânulo fibroso rompeu, e o núcleo pulposo extravasou, comprimindo as raízes. Ok. Ah, mas o que é que o disco tem como papel do corpo? Amortecer. O que é que eu não estou sendo na minha vida flexível para amortecer aquilo que vem para mim? O que é que eu enrijeço que faz meu disco romper? Um olhar desse, se você falar no meio da comunidade que está aí tradicional, vai dizer que é maluco. Muito sofre muito preconceito. Aí eu falo por Emmanuel, que vai dizer assim, ele vai dizer o que a gente queria dizer. Socorre a ti mesmo. Ele pega a passagem de Mateus e diz assim, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Ele vai falar sobre isso na passagem de Mateus, vocês podem ler lá. Mateus 9:35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Cure a catarata e a conjuntivite, mas cura a visão espiritual dos teus olhos ou da tua alma. O que é que a catarata quer dizer? Aí eu sei, pela visão da nova medicina germânica, pela leitura biológica. É aquilo que eu não quero ver. A depender do grau da catarata, do olho, a lateralidade, entre outros olhares que vão além daquela trivialidade. O que é que quer dizer quando defende-te contra a surdez? Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Quantas surdezes são fruto daquilo que é pesado, que eu não consigo ouvir? Já tratei uma amiga musicista, que ela estava com uma crise de perda de audição no ouvido determinado. A gente vai ver a lateralidade, se ela é destra ou se é canhota. Se for ouvir direito, tem uma coisa, é aquilo que eu não quero ouvir. O ouvido nem passa pela lateralidade. O esquerdo eu não escuto. O direito foi algo pesado que eu não consigo digerir. Algo que veio para mim pela audição que eu não consigo digerir. Aí faz o sintoma da fechamento da escuta. A gente tratou ela lá, fez os trabalhos lá que tem que fazer. Ela foi, tomou o corticoide. Não deixou de tomar o corticoide que a otorrino prescreveu, na visão biologicista, reducionista, limitada, que é. Tem um amigo que frequenta aqui, que eu indiquei para cá, que ele é cirurgião de cabeça e pescoço e otorrino. A gente discutia sobre isso.
várias vezes. Eu digo, é necessário, mas é muito limitante. A gente precisa estar num lugar que a gente esteja além de um câncer de cabeça e pescoço, de uma hipertireoide, ou de fazer uma hipertireoide, ou de fazer o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo. O que é que fala da tireoide quando você faz faz um hipertireoidismo? Há algo por trás disso. Então, não é fazer, não, então deixa o tumor tomar a cara da pessoa. Não, não é sobre isso. É um trabalho de base educacional populacional, onde seja muito maior o investimento na educação do espírito, na educação do psiquismo, das emoções na escola, do que esperar a pessoa adoecer, como cresce, sem nenhuma base de espiritualidade, de entendimento das emoções, para ficar fazendo sintomas no corpo, fruto dos conflitos da alma. Esse é o lugar. Em nenhum momento exclui nada. A gente inclui tudo. Eu comecei minha fala dizendo isso. A inclusão dos níveis de consciências mais elementares, mas subindo de grau no processo de entendimento do que é a saúde na sua totalidade. E Emmanuel continua. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Então, o que é que vocês estão fazendo? Nós dizemos sempre, né, nessa visão da leitura biológica, que muitas pessoas infartam quando relaxam. As visões são controversas, a gente não vai entrar no mérito, mas é o que está combatendo durante o estresse no trabalho, combatendo, tanto que a gente desmama devagar, a gente não faz de vez. A gente deixa um pouquinho do estresse, para que as coronárias continuem mantendo-se pérvias, para que as placas de ateroma, que a medicina tradicional vai achar que é isso, é aquilo, não estou dizendo que não seja, mas não é só isso, sobre isso, é muito mais do que isso. E aí faz as placas com uma obstrução da luz do vaso, pede a irrigação para o coração e faz uma área de infarto. Ok, tem cardiologistas aqui, não me interessa. A visão de vocês pode estar nesse limite de uma visão ainda reduzida do processo do coração. Vai largar de mão, se eu tiver um infarto aqui, eu vou para onde? Corro para emergência do HGE, vou para o Alberto Santos. Vou ficar tomando passe? Não. Vou lá fazer os procedimentos que são necessários. Não é seguir nesse nível de pelo amor de Deus. Eu vou usar, mas eu tenho que estar olhando para mim quais são os combates que eu estou enfrentando, quais são os conflitos que eu estou atravessando de grau estressor, que faz com que o meu coração ele fique, de alguma sorte, adoecido. Então, Emmanuel diz, medique a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. A gente vê tanto falar de tendências, né? Quais são as neurastenias que nós temos mais prevalentes, os processos? Todo mundo diz Freud, se não for neurótico, é psicótico. Então, como eu não quero ser psicótico, eu sou neurótico, eu me enquadro nos neuróticos. Então, eu sou neurótico. Nos meus processos neurastênicos, eu tenho minhas neuroses, vocês têm as suas. Então, você tem as psicopatias, os processos de esquizofrenia, os transtornos de pânico, os processos de depressão, que é mais prevalente. O que é que está por trás disso? Onde é que está? É tratar só com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina? Não. A serotonina está baixa porque tem uma alma em desequilíbrio. Ah, Flávio, então eu vou ter que equilibrar uma primeiro? Não. Você dá por um período aquela medicação, mas não é ad eterno. Ele é depressivo, não sai mais. É hipertenso, não deixa mais de ser. Não. Que modelo de saúde é esse? Eu sofri muito, viu, gente? Na residência em medicina social, na UF, imagine, no ISC, Instituto de Saúde Coletiva, conceito 6 do CAPS, todo mundo cabeção, doutor, pós-doutor, e Flávia, a miúda ali, saída ali na residência, entrando, e aí discutia na visão do espírito imortal, aí pessoal, esse cara é um fundamento, falava nas discussões na sala, eu não consigo ficar calado, olhando de uma forma reduzida o processo saúde-doença. Então, esse olhar, ele é criticado e não tem voz. Agora a ciência está evoluindo, já temos matérias nas faculdades de medicina e espiritualidade, já se inclui esse olhar da espiritualidade no sentido amplo, mas a gente não pode ficar com receio de dizer que tem os processos, como tem no DSM-5, os processos obsessivos. Isso é real. Eu tenho pacientes que eu atendo na parte de psicoterapia e eu vejo que está obsediado. Eu não posso, eu queria ler o livro de Adenauer, que eu não li ainda, Psicoterapia e Mediunidade, ele deve falar lá como é que ele aborda, dentro da psicoterapia lá do consultório dele, mas eu vejo 20 anos atendendo gente, e eu sinto lá uma velhinha essa semana, eu atendi, não estou dizendo o nome dela, e ela simplesmente entrou no campo da sessão e eu percebi, eu não sou vidente, não sou, mas eu senti o campo, densificou, a minha proteção deve ter baixado, e o campo mostrava que tinha interferência de entidades na sala, normalmente não entra, fica fora, mas eu senti que tinha. Eu não me senti bem, e como eu sou uma pessoa que às vezes sou sem borda, minha esposa fala, estuda lá, Loa, Bodella, essa galera aí da bioenergética, eu não tenho borda. Às vezes eu preciso ter borda. Aí eu digo mesmo, eu não aguento, assim, olha,
ela já é espírita, eu já sei, eu digo, olha, eu estou sentindo aqui agora que eu não estou tendo ressonância no diálogo terapêutico com a senhora. Vamos deitar ali, aí eu vou para o corpo. Quem trabalha a parte energética, a parte corporal, a parte psicológica. Aí quando ela deitou, ela ficou, eu fui fazer um reiki para harmonizar os chakras. Ela olhou para mim e disse assim, ó, seu besta, tá pensando que vai conseguir? Aí eu digo, opa, entidade, claro. Aí o pessoal vai dizer, não, aí a subpersonalidade, sei o que, vai entrar por um caminho completamente outro. É o obsessor que estava no campo dela e se manifesta na minha sala. Só acontece essas coisas, às vezes, comigo, acontece com outros colegas também, né? E aí, quando fez assim, eu digo, não, aqui não, irmã, precisamos dialogar. Ela está se tratando e a gente vai continuar conduzindo o processo. Mas você precisa, agora, nesse momento, ir para um espaço de consciência onde você vai ser, ter o suporte. Aí a véia saiu do transe. E eu digo, que é isso? Me chamando de besta? Deu um de João sem braço. Me dizendo que eu sou besta? Seu besta? Eu fiz isso? Foi, minha linda, você fez. Eu já sabia, né? Queria que ela sentisse o grau de interferência que a entidade estava, de tomar ela a ponto de ela perder até a própria consciência de que não pode ser assim. Só que ela é uma idosa católica, que está migrando agora para a doutrina espírita. Ela está com 70 e poucos anos. Então, a mediunidade está lá, ó. É no dia a dia acontecendo. Aí eu caminhei, se a senhora puder, o genro dela é espírita, vá para o centro tal, faça uma entrevista, diga que você precisa de um tratamento espiritual. Não adianta eu só continuar com a psicoterapia aqui, porque essa parte vai cuidar melhor o centro. Essa é a visão integral, de incluir tudo e não excluir nada. São os hospitais que no futuro vão estar fazendo parceria, nos hospitais como tem em Belo Horizonte, psiquiatria, onde caminham os pacientes para desobsessão. Como aqui, esse dia de cura aqui, tem pessoas doentes, que estão com doenças físicas, psíquicas, emocionais. Está trabalhando com seus terapeutas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ok. Mas o que estão fazendo também é o plus, o algo mais, vindo para cá, não custa nada, bota o nome na mediúnica, não sei como é que funciona a cura, mas o couro come, a gente sabe que depois as entidades, elas se tiverem no campo, elas vão se manifestar, vocês não vão ver nada, mas o couro está comendo em alguma mediúnica, e aí pronto, conversa com o irmão, o que, é que você quer? Como essa moça que veio assim, seu besta. Eu podia entrar na faixa, começar a bater boca com ela, na hora realmente me pegou de surpresa, só que eu tentei conduzir de uma forma mais branda e suave, e aí faz com que o paciente saia. Aí tira o paciente do propósito, porque esse cara mexe também com essa parte. O outro que não mexe vai deixando. Mas ele, como também fala dessa parte aí, tira dele. Aí começa a fazer, olha, ele falou uma coisa que não é negador, soprando. Ela diz, eu saio de sua sala maravilhosa. E todas as vezes que eu fico, depois eu sinto que cai a energia. Quando eu vou voltar, eu não quero ir. Eu digo, por quê? Eu não dizia nada até essa sessão. Quando ela está na 10ª sessão, quando chegou na 10ª sessão que ela viu isso, eu digo, olha, agora eu não posso mais dizer, é isso. A senhora está sob interferência também. Não é só sua psique, é você abrindo brechas para entidades levianas, zombeteiras, estarem no seu campo atuando no seu psiquismo. Como seria a senhora olhar para isso? Aí começa um outro movimento de abordagem. Então ele vai falar muitas das neurastenias que a gente pode tratar com os psicotrópicos, mas não pode deixar de olhar para o que está por trás, né? Então, indo terminando, persegue a gastralgia, mas educa seus apetites à mesa. Sabe que no Natal mesmo eu dei 1,5 kg, um bicho para comer, um bicho. Aí vê lá com peru, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê, desde que é isso, não sei o quê, não tem no normal, aí fica doido. Aí começa a comer, daqui a pouco, meu Deus, o que é isso? Aí gofando, refluxo. Eu digo, meu Deus do céu, eu não tinha refluxo há muito tempo. Eu digo, o que é o refluxo? É claro, o abuso do aparelho gástrico, como o próprio André Luiz morreu pelo câncer indireto. Ele, como câncer, era um médico, pelos excessos que ele cometeu, morreu como sendo considerado suicídio indireto. Então a gente come, e aí depois, não, eu tomo um Pantocal, um Pantoprazol, sei lá, esses remédios aí da gastro, ou então eu tomo um Nexus, ou então eu tomo um antiácido, e aí continua, chega o Réveillon, come de novo, come. Aí vai ficando, porque a gente quer viver os prazeres que são legais, mas temos que ter um pouquinho de parcimônia, um pouquinho mais de cautela. Somos um espírito vivendo num corpo, e não um corpo que tem um espírito. Se a gente não cuida do jumentinho, que é o corpo, o espírito tem menor longevidade nesse corpo. A gente vem com um quantum de energia para viver determinados anos. Na medicina chinesa a gente vê muito isso. A gente vem com ti, com a essência que a gente traz do pai, da mãe e do manto espiritual. Quando a gente vem, fuma, bebe, pé de noite, usa o aparelho gastrointestinal de forma leviana, você diminui a vitalidade dessa energia que você trouxe para viver, digamos, 80, vive 70. E aí não sabe por que foi antes porque abusou do livre-arbítrio na banalização da alimentação desenfreada. E aí ele vai terminar dizendo,
Melhora as condições do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Nós sabemos que no sangue, na medicina chinesa, é o Qi, ele é levado pelo sangue. E no próprio livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai falar sobre isso, que o sangue é a matriz da energia vital. É lá no sangue, porque a gente tem os chakras, né? Que a gente vai ver no ciclo 2 da URI, vocês vão ter aula, os chakras são centros de forças que se originam dos plexos nervosos. O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, que não é solar, é o chamado o pâncreas. Aí vem o gênito urinário e tem o base. Tudo tem inervações. Então, se você desarmoniza o seu campo psíquico, tudo começa no pensamento, na vontade do espírito. O espírito diz lá na Gênese que não tem braço, mas o espírito tem vontade e tem pensamento. É através da vontade e do pensamento que o espírito se expressa no corpo. Ele não tem o braço, mas ele usa a vontade e o pensamento. Então, o sangue é onde a gente carrega a energia vital para levar para todas as células do corpo. É onde o Chi, ou prana da Ayurveda, transita no corpo do ser humano. Se você tem doenças do físico ou do sangue, vamos olhar como é que está a qualidade dessa energia vital que está circulando em seu corpo. E aí termina. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Tome-lhe cachaça, tome-lhe isso, aí faz steatose hepática, fígado gorduroso, aí não sabe por que teve câncer de fígado. Eu não sei por que, nessa vida eu nem bebi, mas em outras vidas abusou, usou mal o livre-arbítrio, talvez traz uma predisposição no perispírito para desenvolver uma cirrose. Se você continua depauperando o fígado com muitos alcoólicos e com muitas drogas, você vai ter essa usina que é o fígado depauperada. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Réveillon chegando aí. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. E, finalmente, Zezé, entrega a você. Último parágrafo. Carrega-te a própria cura, mas não consagra-te a própria cura, mas não esqueças a pregação do reino, pregar o reino divino aos órgãos. Ou seja, os órgãos têm memória, têm consciências de um nível mais primário e elementar. Isso me lembra de uma história, que pena que o tempo já foi, uma história que Chico Xavier viveu quando, no início da sua caminhada de médium, ele vivia a sexualidade com desejo sexual que é normal, e ele perguntou a Emmanuel, me ajude, eu estou com a energia da libido à flor da pele, o que é que eu faço, Emmanuel? Emmanuel falou assim, Chico, vai abraçar a árvore. Chico saiu abraçando as árvores todas, tome-lhe árvore, 17, 18 anos, abraçando árvore. Aí depois de abraçar as árvores de Pedro Leopoldo todo, ele disse, Emmanuel, continua a mesma coisa, não mudou nada. Ele, Chico, aí Emmanuel contou uma história a Chico de um rei, num reinado, é uma metáfora, não vou dizer a vocês aqui, mas em outro momento eu conto, e no final ele fala assim, Chico, mano, você contou essa história, mas eu não entendi nada. Aí Emmanuel diz assim, você, Chico, é o rei, suas células são seus súditos, elas têm memória, elas experimentaram em outras vidas a lascívia, a concupiscência, a sexualidade. Nessa você veio como um renunciante para se integrar à psicografia. Não que o sexo seja sujo, que o Dr. Bezerra teve. Ele tinha que direcionar comigo, através da psicografia, eu vou iluminando vocês, células, para que vocês também cresçam. Isso é dito pelo próprio Emmanuel. E ele termina, Zezé, pelo amor de Deus, para Zezé nunca mais me chamar. Termina aqui. Então, último do ano, Zezezinha. Então ele termina dizendo, cadê? 51. Termina dizendo, eles são vivos e educáveis, os seus órgãos são vivos e educáveis, ainda bem que não sou eu que estou dizendo, Emmanuel, viu? Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Quem falou foi Emmanuel. Eu já sei disso há muito tempo, não tinha lido isso com esse tempo que eu li agora para essa palestra. Sem esse movimento da alma, em que nós nos debrucemos para o movimento do autoencontro, do reconhecimento das sombras, integração de habilidades, fazer com que os complexos sejam olhados de um outro olhar mais ampliado, sem isso, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, com isso,
recomendo que busquem a saúde da alma, o completo bem-estar da alma. Em cuidando do espírito imortal que vocês são, vocês terão minimizado os efeitos no corpo, mas não anularão, porque o próprio Emmanuel falou, às vezes a doença serve como um caminho de reajustamento da alma. Muita paz para vocês e que 2023 seja um ano de grandes realizações no bem e que Jesus abençoe vocês na virada de ano. Até mais. Vamos agradecer essa maravilhosa reflexão de Flávio nessa nossa última sexta-feira do ano. Muito obrigada, meu amigo. Eu que agradeço, minha Zezé. Minha velhinha, de 90, você dá 92 na tabela? 92 anos, ninguém dá, né? Mas tem. E ainda me chama de velha. É fácil, gente. Eu faço com qualquer pessoa, pode ter 50, eu chamo assim para ver o grau de identificação com o espírito imortal que é e não com a biologia, né? A biologia. Gente, é demais, viu? Vamos encerrar a nossa sexta-feira. Eu vou pedir que vocês fiquem numa posição confortável. Vamos à nossa oração final. Obrigada, meu querido. Você é sensacional. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Novamente, mais uma vez, agradecendo por esse ano que vai se findando, por todas as bênçãos, todas as oportunidades que recebemos, que tivemos. Agradecendo pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos amigos encarnados e desencarnados. Agradecendo, Senhor, por essa casa que nos acolhe tão amorosamente. E vamos seguindo, caminhando, com muito otimismo, com muita alegria, com muita disposição, sempre tendo em mente que amanhã será sempre um dia melhor que hoje. Dias melhores sempre virão em todos os sentidos. Que a luz do nosso Mestre Jesus ilumine sempre nossa caminhada. Que sua amorosidade esteja sempre presente em todos os nossos corações. Que assim seja. Daqui a pouquinho nós teremos